Fala, patriotas! Sejam muito bem-vindos ao canal Política Forte. E olha, o clima em Brasília voltou a esquentar depois de uma nova revelação envolvendo o filme Dark Horse, produção inspirada na trajetória do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E dessa vez o Jornal Nacional divulgou que Eduardo Bolsonaro admitiu ter assinado documentos como produtor executivo do projeto, aumentando ainda mais a repercussão política do caso. A esquerda já tenta transformar a história em um novo escândalo nacional. Enquanto isso, aliados da direita afirmam que existe uma tentativa clara de atingir o entorno de Bolsonaro em pleno cenário pré-eleitoral de 2026. Mas afinal, o que Eduardo realmente admitiu? Existe ilegalidade no caso ou estamos vendo mais uma guerra narrativa em Brasília? É isso que a gente vai ver e analisar agora. Acompanhem. O deputado federal do PL, Eduardo Bolsonaro, admitiu hoje que assinou um documento como produtor executivo do filme sobre o pai. Um contrato que estabelecia poderes sobre a gestão financeira do projeto. O contrato foi revelado pelo site Intercept Brasil. O documento é datado de novembro de 2023 e foi assinado por Eduardo Bolsonaro em janeiro do ano seguinte. Nele, a GoUp, empresa com sede nos Estados Unidos, é apontada como produtora do filme, que inicialmente se chamaria O Capitão do Povo. O ex-deputado aparece como produtor executivo, ao lado do deputado federal Mário Frias, do PL, ex-secretário de Cultura do governo Bolsonaro, com poderes sobre a definição de orçamento, gestão financeira e estratégias de financiamento. O contrato estabelece que as atividades de Eduardo incluíam envolvimento nas considerações estratégicas relacionadas ao financiamento do filme e a preparação de informações e documentação para investidores e assistência na identificação de recursos de financiamento de filmes, incluindo créditos e incentivos fiscais, colocação de produtos e patrocínio. Segundo o Intercept, outro documento datado de fevereiro de 2024 mostra uma minuta de aditivo de contrato para a produção do filme, em que Eduardo é qualificado como financiador do filme e autoriza o uso de recursos financeiros que ele investir no projeto. A reportagem afirma, porém, que não há confirmação de que o aditivo tenha sido de fato assinado. O Intercept publicou print de uma conversa de março do ano passado de Eduardo Bolsonaro com o empresário Tiago Miranda, que intermediou o contato entre o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência pelo PL, e o banqueiro Daniel Vorcaro. Na quarta, o site Intercept revelou que Flávio Bolsonaro cobrou de Daniel Vorcaro repasses de dinheiro para a produção do filme. O senador confirmou os repasses e também o envio de recursos para um fundo de investimentos nos Estados Unidos, administrado pelo advogado de Eduardo Bolsonaro, Paulo Calixto. Nas mensagens, o ex-deputado fala sobre o financiamento do filme e o envio do dinheiro. O ideal seria haver os recursos já nos Estados Unidos, que dos Estados Unidos para os Estados Unidos é tranquilo. Se a empresa brasileira a enviar aos Estados Unidos não tiver aquele grande orçamento que mencionamos como exemplo, será problemático. Vai ser necessário fazer as remessas aos poucos, e isso tardaria cerca de 6 meses, calculamos. Solução: enviar o máximo possível ainda neste sistema atual, com o remetente atual e etc. Será que conseguimos? Ontem, em uma rede social, Eduardo Bolsonaro, que vive nos Estados Unidos, disse que não exerceu qualquer posição de gestão ou emprego no fundo e que apenas cedeu seus direitos de imagem para o filme. Mas hoje, depois da divulgação do contrato, Eduardo admitiu que assinou o documento como produtor executivo apenas para garantir que o diretor continuasse trabalhando no projeto do filme. Eu peguei 350 mil reais, transformei em cerca de 50 mil dólares e mandei para os Estados Unidos. Por quê? Para garantir o contrato com um diretor de Hollywood, para que ele pudesse fazer o roteiro, começar a rascunhar, desenhar essa história que lá na frente, se conseguirmos um investidor, né, ou um grupo de investidores, fazer o filme acontecer. Eduardo falou em grande investidor, mas não disse o nome dele. Estava chegando no final desse contrato, nós iríamos perder o diretor de Hollywood, quando surgiu a possibilidade de um grande investidor vir a nos ajudar a fazer o filme, que depois acabou sendo, um pool, vários investidores.
O ex-deputado, que teve o mandato cassado, afirmou ter deixado a posição de produtor executivo quando o dinheiro do filme passou a ser direcionado para o fundo administrado pelo advogado dele. A essa época, o meu contrato era com a produtora, que basicamente disse o seguinte: Eduardo, bota esse dinheiro aqui, como o risco está 100% seu, eu vou te garantir você ser diretor executivo do filme. Quando essa estrutura passou a ser uma estrutura de fundo de investimento, começou a ter outra estrutura, eu saí dessa posição de diretor executivo, que era o contrato antigo com a produtora, e passei então a ser somente uma pessoa que assinou a sua cessão de direitos autorais para que um ator pudesse me representar no filme e depois eu não processasse o filme. Eduardo Bolsonaro disse que depois recebeu de volta os $50 mil que havia investido inicialmente. Eu recebi o dinheiro de volta por conta do contrato com a produtora, mas isso não passou pelo fundo. E recebi o dinheiro que era meu. Eu acho até que nem foi corrigido esse dinheiro, inclusive. 100% do risco, $50 mil para mim faz falta. Em nota, o deputado Mário Frias disse que Eduardo Bolsonaro não é e nunca foi produtor executivo da produção do filme Dark Horse, bem como nunca recebeu qualquer quantia do fundo de investimento cujo produto privado final é o filme. A Polícia Federal vai investigar os repasses de Vorcaro para financiar o filme e se esses recursos foram usados para bancar despesas de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Em outra frente, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, abriu hoje uma investigação preliminar para apurar repasses de emendas parlamentares para ONGs ligadas à produtora do filme de Jair Bolsonaro. Em 2024, mesmo ano em que Eduardo Bolsonaro atuou como produtor do filme, o deputado federal Mário Frias destinou 2 emendas que somam R$2 milhões para a ONG Instituto Conhecer Brasil, presidida por Carina Ferreira da Gama, produtora de Dark Horse e uma das sócias da Go Up. O STF tenta, desde o dia 21 de março, intimar Mário Frias para que ele esclareça a destinação das emendas. Agora eu quero ouvir a opinião de vocês aqui do canal. Na sua opinião, a participação de Eduardo Bolsonaro no filme representa apenas um projeto legítimo? Ou você acredita que o caso ainda pode trazer novos desdobramentos políticos? E mais, existe equilíbrio na cobertura da grande imprensa quando o assunto envolve a direita brasileira? Comente aqui embaixo porque eu quero trazer no próximo vídeo a sua opinião. Aqui no Política Forte o debate é aberto. Eu sou o Nildo Melo e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!